Olá, pessoal. Demos uma atrasadinha aqui, mas já estamos com meia horinha, mas já estamos aqui. Vamos conversar. Hoje é as nossas quartas-feiras, o nosso bate-papo de mulher para mulher, né? Nós estamos trazendo aí hoje o tema da educação antirracista, desculpa. A gente vai discutir esse tema porque é uma questão que foi muito tratada nesse mês, né, e que ela se tornou muito emergente, né, se evidenciando as questões raciais. E aí a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, como que isso se dá na escola e tudo mais. Existem na legislação educacional brasileira, existem a lei 10.639, é a 11.645, que traz a obrigatoriedade no currículo das escolas, né, do tema História e Cultura Afro-Brasileira. Por que é importante trazer esse tema? Para a gente eliminar estigmas, né, e dar uma maior visibilidade em toda a contribuição que os africanos trouxeram para a formação da sociedade brasileira aqui. Também é uma questão de a gente trazer o reconhecimento da sua identidade, da sua cultura, né? De toda a contribuição mesmo que ele tem para a formação do povo brasileiro e para a formação do que somos hoje, né? É muito importante que isso atinja a todos, porque a gente só pode falar de educação de qualidade, né, quando há igualdade. Mas quando há igualdade, é necessário ter equidade. Você sabe o que é equidade? A gente precisa tratar os iguais de formas diferentes. Não adianta eu falar do menino de classe média, branco, da mesma forma com que eu trato o menino da comunidade negra. E menina, pior ainda, né? Então, a gente precisa tratar os diferentes para se ter igualdade. E é um pouquinho sobre isso que a gente vem falando aqui, que eu trouxe aqui a professora Adriana, né? Ela foi professora da minha filha, uma super professora aí, deixa eu puxar aqui, né? A Adriana, ela tem mais de 20 anos na rede municipal de ensino, né? E também é da rede estadual, né, Adri? Eu saí do Estado, eu era do Estado também e exonerei o Estado. Ah, então, da rede municipal. Ela é especialista em educação étnico-raciais e cursou mestrado na PUC. Ela é líder da rede de ação política pela sustentabilidade em 2018 e foi uma das responsáveis pelo projeto de intercâmbio cultural. Aí eu vou pedir para você falar o nome do projeto, que eu estou com medo de errar. A Journey Program the African Diaspora. É um programa do governo norte-americano, né? Ela foi premiada como segundo prêmio em Educação de Direitos Humanos pela Secretaria de Direitos Humanos do Estado de São Paulo. E foi a candidata negra mais bem votada em 2016 em São Paulo. Isso aí, Adriana. É isso mesmo. Esse é Currículo vasto. um pouquinho da jornada que a gente vai amealhando, né? Durante a estrada que a gente vai na vida, né? A gente vai pavimentando a estrada para seguir a estrada que já foi pavimentada antes, né? Que antes de nós já tiveram aí mulheres fazendo essa pavimentação. Então a gente tem que fazer jus, porque nunca foi fácil, então a gente tem que continuar essa caminhada de maneira exemplar e sempre com muita gratidão. Isso mesmo. Quer falar mais um pouquinho? Quer se apresentar mais um pouquinho ou tá tranquilo? Me fala o que é esse programa, Adri. Bom, eu já vou então entrar no nosso tema, que esse programa foi um programa sobre a influência dos africanos, né, aqui em São Paulo, no Brasil. Qual que foi a influência
dos africanos no Brasil, especificamente aqui em São Paulo, e qual foi a influência nos Estados Unidos, especificamente em Washington, D.C. Então, quem eram os envolvidos? Museu Afro-Brasileiro, a nossa escola, né, que a Dani, que a Ana estudou. Uhum. A Ana é minha querida, deixa eu já falar, ela é filha da Dani, e é minha filha também. E ela estudou também lá no Vereador Antônio Sampaio, então, uma escola pública e um museu. Nos Estados Unidos também, uma escola pública e um museu. Esse programa foi subsidiado pelo governo norte-americano e nada mais era do que evidenciar o que a gente não aprende na escola, né? Então, quais foram as contribuições que não foram só contribuições do trabalho braçal? Porque sempre quando fala de negro, a gente já fala assim, escravos, e esse termo é totalmente pejorativo, que nós somos escravizados, e essa contribuição, ainda mais falando em São Paulo, aí todo mundo já fala, São Paulo, Itália. Aí eu falo que sempre brinco assim, fala de São Paulo, começa uma tarantela. Mas eu falo que antes da tarantela tiveram alguns tambores por aí, né? Então, esse apagamento da identidade é muito sério, porque ele contribui para essa estrutura racista que nós vivemos, né? Então, quando o diálogo não é posto, e quando a história não é contada de maneira integral, ela é apagada, alguns pontos são apagados, a gente contribui para essa estrutura racista que a gente vive, né? E esse programa veio para isso. Nós levamos 10 crianças, eu digo crianças, mas adolescentes, e aí a exigência do governo norte-americano era que fosse 10 alunos de escola pública e que fossem negros. Aí nós levamos 10 e trouxemos 8 de lá. E foi uma troca brilhante, né? Porque a gente vê que são duas histórias da nossa ancestralidade, história de escravização, mas que de um contexto histórico totalmente diferente. Porque a gente fala, por muito se falou no Brasil que a gente vivia numa democracia racial, que não existia racismo no Brasil, e aí fazia o contraponto com os Estados Unidos, porque lá negro não pode casar com branco, porque lá negro não pode entrar em todo que é lugar, lá tem bairros para negros, bairros para brancos, e usando esta questão como se aqui tudo bem. Mas se a gente for ver aqui, se a gente for para Moema, que é um bairro de classe média alta, um bairro de elite, também não tem negros. Se a gente for para Brasilândia, que é um bairro mais pobre, é um bairro majoritariamente negro. Então, onde que está essa diferença? Lá tem bairros que é só para negros, aqui tem bairros que é só para lá tem bairros para negros, só para brancos. Aqui também. Só que a configuração que se deu lá foi diferente. Então, assim, quando a gente fala em oportunidade, Dani, e aí essa é uma coisa que a gente sempre tem que evidenciar, lá sim, existia essa separação, existiu o apartheid, posso falar. Porém, as oportunidades foram as mesmas, né? Então, a história que se deu lá não foi a mesma que se deu aqui. Porque aqui, quando a Isabel assina, nós tínhamos construído 380 anos construindo esse país, 380 anos enriquecendo os portugueses. E não só com trabalho braçal, com tecnologia, porque a tecnologia, ela veio de África. Se a gente for ao Museu Afro, todos os instrumentos de facilitação, porque a tecnologia nada mais é do que um instrumento facilitador, e em meios de produção e para tudo, todos os instrumentos de tecnologia foram trazidos da África. Então, a gente não contribuiu só com o trabalho braçal. Então, foram 380 anos enriquecendo os brancos, os portugueses e descendentes, né? Você pode falar que são 3 gerações. E ela assina, Isabel assina, e ela proíbe os homens pretos de trabalhar, estudar, ter terra e moradia.
Então, quer dizer, morram, cavem aí uma cova e morram, porque vocês não vão estar mais aqui. E, ao mesmo tempo, eles investem em todos os, quer dizer, tem os primeiro eram os portugueses, depois vieram os italianos, alemães e todos os outros povos imigrantes, com dinheiro do governo. O governo pagava passagem, o governo deu terras. Aí eu fico perguntando, o que os italianos tinham feito antes aqui, que eles mereceram ganhar terras? Foram 380 anos a gente trabalhando, e depois fomos proibidos. E aí tem gente que fala, não, mas o meu nono trabalhou muito. Trabalharam, mas trabalharam para enriquecimento próprio. Não, mas o meu nono e minha nona não ganharam terra, mas teve a facilitação de comprar, porque eram terrenos com valor mais barato, né? E neste contexto, a história africana vai sendo apagada, né? Se a gente for ver a arquitetura de São Paulo, porque aquela arquitetura é europeia. Não, porque a arquitetura, a matemática, a filosofia, a medicina, tudo começou em África. Só que na educação que é passado para os nossos alunos e que reforça essa estrutura racista, é que todo conhecimento científico e tecnológico começou na Europa. Então, este trabalho, esse projeto que a gente fez, ele vem muito de encontro a essa 10639, ele vem muito de encontro a essa desmistificação, no sentido de dizer que os negros só contribuíram braçalmente, né? Então, foi muito bacana. Legal. E hoje, assim, Adri, como que você vê a escola contribuindo para que essas relações elas se esgotem, essas relações de preconceito? Como que você vê isso? Dani, a luta ainda é grande, né? Porque, como você disse, a 10639, você vê, depois ela veio em 2003. 2003. Então, 10639/03. Quantos anos, quantos séculos nós, negros e negras, estivemos neste país e estamos nesse país, né? Sim. E aí a gente não sabe da nossa história. Uhum. Invisibilizados. Como foi, como eu te disse, desde o dia 14 de maio de 1888. O embranquecimento, e aí um padrão estético e um padrão cultural imposto, que daí o padrão estético, qual que é? Ser branco. Então você vê que a gente fala que é a eugenia, e a educação também é eugênica. O que é eugenia? Limpeza do gen. Então, diziam-se que os negros eram inferiores, isso daí é a medicina eugênica. Então, você tem vários braços que contribuem para que esse racismo seja evidente. Então, você tem a medicina eugênica, você tem a questão jurídica também eugênica, que dizia, aí você tem a teoria de Lombroso, que diz que o negro, ele tem tendência a ser violento e tem tendência a ser marginal. Por isso que a gente vê hoje o estereótipo do marginal, do bandido, é um corpo negro. Isso foi construído. O racismo é uma construção social que foi criada pelos brancos para uma estrutura de poder. Tanto é que no Brasil... Ele se reinventa. Ele se reinventa. Então, tanto é que no Brasil, tem pessoas que são lidas como brancas e que, se for para os Estados Unidos, ela é negra. Né? Então, essa estrutura de branqueamento, essa miscigenação que todo mundo fala que parece que é muito romantizada, e não é. Foi um projeto, de novo, de apagamento. Então, foi por estupro, foi por violência, né? E como que a escola contribui para que isso seja ceifado? A resistência ainda existe. Existe por quê? Tem muitos professores que falam assim, mas eu não sei falar sobre isso. Ué, não estudou para ser professor de geografia? Não estudou? Vai lá estudar.
estudou para ser professor de história e muito falho, porque na faculdade de história você não aprendeu isso e também não foi sua culpa. E eu sou professora de história e geografia. Tudo que eu aprendi foi fora da faculdade, porque realmente toda a estrutura, desde a educação infantil até o ensino superior, é para se manter essa estrutura colonial, escravocrata. É para se ter uma hierarquização de seres, de cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe, né? E aí, na escola, você ouve professores dizendo assim, mas eu não sei falar sobre isso. Vai estudar. Não, mas não tem material. Tem muito material. Materiais de altíssimo nível. Então, eu sempre digo, reveja o seu racismo, né? Porque tem professores que são racistas, porque a gente vive numa estrutura racista, a gente vive, e o racismo, ele não diz sobre uma pessoa. O racismo, ele é uma estrutura que impede que um grupo que faz parte daquele grupo que está sendo subjugado não tenha acesso, não tenha mobilidade social. Isso é o racismo, não é uma coisa individual. Então, não existe racismo reverso também, né? Porque daí fala assim, então, se eu chamar uma pessoa branca de branquela azeda, é racismo. Não, não é racismo, porque ela vai sair daquele lugar que ela foi ofendida e a estrutura está toda para ela. Ela vai continuar entrando no hospital, todos os médicos vão ser brancos, ela vai continuar ligando a televisão. Parece que a gente está na Irlanda. A TV do Brasil, você liga, você fala, não, isso aqui é a Alemanha, né? Então, a estrutura posta continua favorecendo. Então, no máximo, é uma injúria racial, mas não é racismo. E na escola, tem que se ter eu falo que é uma afroalfabetização, tanto para os alunos quanto para os professores, né? Porque é uma quebra de parâmetros, né, Dani? Porque se você é um professor de história que passou sua vida inteira ouvindo que a filosofia começou na Grécia e você sua vida inteira disse isso, você tem que estar aberto para um novo aprendizado. Para esse aprendizado que lhe foi tirado, né? Que lhe foi tirado. Então, você tem, falando que a filosofia, que a matemática começou na Grécia, se você pegar a linha do tempo, você tem o ano zero, você tem antes de Cristo, depois de Cristo. Se você for ver na linha do tempo, 750 anos antes de Cristo, começou-se a falar em matemática na Grécia. Se você for ver 20 mil anos, é muita coisa, 20 mil anos antes de Cristo, você sabe sobre a geométrica pi no Mali. Então, olha a borracha que foi apagada para se criar essa história de poder. Então, essa criança que entra pequenininha na escola, ela entra com 6 anos, ou até menor, piquititica, no jardim da infância, que a professora vai contar uma historinha. A professora pega o livrinho de contos de fadas. Quem que é a princesa? É uma menina branca, loira, de olho claro. Quem que é o príncipe? É um menino branco, loiro. Então, assim, essa estrutura, ela é alimentada pela escola, né? Quando ela vai, e aí quando vai contar sobre a formação da população brasileira, então uma agressão, é uma violência muito grande. É uma violência. Então, a escola, quando a gente fala sobre evasão escolar, porque o número de evasão escolar é muito grande, né? Se você for para os bairros mais pobres, esse número é maior. E quem são essas pessoas que estão nos bairros mais pobres? São os negros. E não é porque não trabalharam, porque não têm capacidade, porque não têm força de vontade. É porque a própria estrutura do nosso país fez com que nós tivéssemos esse empobrecimento, eu falo, sistêmico. E fez com que os brancos tivessem um enriquecimento sistêmico. E que, se não enriquecesse, tem este privilégio, ficou num lugar de privilégio só por ser branco, porque está dentro do padrão estabelecido.
E a nossa escola, ela alimenta isso. Então, assim, primeira coisa, os professores têm que se despir desse racismo e aprender a ouvir, e não tem problema nenhum de não saber. É aprender para pensar num bem viver melhor, numa sociedade mais saudável, porque a nossa sociedade está doente. O racismo é uma doença. Quem é racista é doente e ele adoece outras pessoas. Inclusive, eu estive há muito tempo na gestão e, assim, quando a gente ia fazer autodeclaração, era uma coisa bem, assim, surpresa para a gente, né? Porque poucas pessoas se autodeclaravam negras, né? E aí a gente vê a contribuição que a sociedade dá para isso, né? Elas não são. Cortou, Dani. Travou. Espera aí, que a Ana vai voltar. Pronto? Voltou. Voltou, vamos voltar. Eu estive há alguns anos na gestão, né? E o que me chamava muita atenção era a questão da autodeclaração, né? Uhum. Era de grande surpresa a gente ver famílias negras e aí não se declaravam, não se autodeclaravam negras, né? Mas Isso. era é uma questão sistêmica mesmo. Ela não se vê na escola, tampouco na sociedade, né? Então, aquilo vai se perpetuando, né? Ela vai, é uma coisa invisível, mas que vai se perpetuando, né? E aí a gente tem não só a questão da formação, que precisa melhorar, né? Mas também outros recursos na escola, a questão da estrutura, né? A questão do material didático, né? Hoje, quando você abre um livro de história para tratar da questão da história, né, dos africanos, logo se fala dos escravos, né? Já vem com esse titulamento dos escravos, mas nunca se fala Isso. deles, nunca se falam de rainhas, nunca se falam da resistência e da reexistência que os negros tiveram na contribuição da história, mas sempre de uma forma muito pejorativa e muito vitimista da situação, mas não dos grandes feitos que foram feitos. Da maneira depreciativa, né? Uma maneira que negativa de qualquer forma. Então, quando você me diz... você já concluiu? Desculpa, que senão eu começo a falar e eu não paro. Travou. Voltamos. Tá. Então, é isso. Quando eu falo que a escola contribui para isso, porque é sempre apresentada de maneira depreciativa. Então, quem é que quer fazer parte de um povo que não deu certo? Quem é que quer fazer parte de um povo derrotado? Porque quando a gente apresenta a história dos bandeirantes, parece que eles são os heróis. A forma que eu aprendi sobre os bandeirantes é que eles eram desbravadores, apresentava aquela roupa maravilhosa, e eu sempre fui muito imaginativa, eu ficava imaginando, falei, gente, esses homens no meio dessa floresta, que coisa maravilhosa. Era a forma que nos era apresentado. Só que se a gente for ver, os bandeirantes, eles eram os bandidos. Eles eram estupradores, eles estupravam as índias, eles queimavam aldeias inteiras, eles escravizaram também os índios, né? Foi uma coisa horrorosa. Em relação aos negros, eles colocam, porque daí eles fazem uma diferença, né? Como os índios têm, assim, a estrutura um pouquinho mais parecida, então o cabelo mais liso, então vamos colocar aí que os índios eram uns imbecis,
que nós chegamos trocando ouro por espelho, porque é isso que eles colocam, né? Colocam todo esse povo originário, que eram 360 etnias, cada uma com a sua língua, cada uma com a sua contribuição cultural, inventaram lá um apelido, índios, pá, colocaram tudo num saco só e apresentaram essa história para a gente, de que, os brancos chegaram nas naus e terra à vista, sempre eu falo que é sempre muito, muito fantástica a história, né, emocionante, terra à vista, daí olhou, pôs a mãozinha assim, avistou terras, é uma coisa, nossa, você fala, gente, que coisa bonita. E aí eles chegam, porque trocaram espelho por ouro. A gente faz o quê? Gente, o que é trocar espelho por ouro? Ai, credo, como eles eram burros. E aí, essa história que eles apresentam para a gente sobre os povos originários, que não era nada disso, né? Eles tinham também um conhecimento absurdo sobre a medicina, que era a medicina fitoterápica. Foram eles que socorreram esses brancos que chegaram tudo maltrapilho, todo com doenças, né? E quando começa o genocídio da população indígena, dos povos originários, que eram vários, não é porque eles estavam muito bem armados e começaram a atirar, é porque eles vieram doentes, vieram com vírus da gripe, só que os povos originários, eles eram muito saudáveis, eles não tinham contato com isso, então começaram a morrer, né? E os brancos só sobreviveram porque os povos originários socorreram, curaram, porque eles vieram de todos, era a ponto de já quase estar morto. E quem que consegue fazer uma viagem, agora a gente vem para a lucidez, quem consegue fazer uma viagem, né, de outro continente, chegar aqui, né, com todos os problemas que podem acontecer nessa viagem, e sobreviver, chegou aqui tudo ferrado. E quem socorreu foram os povos originários, que tinham um olhar de mundo que não era da ganância, que não era do ter, que não era do individual. A mesma coisa se deu quando esses brancos chegaram no continente africano, que é um continente, porque quando eles contam a história para a gente, que é um país, parece, né? E aí, ao invés de colocar os negros como os idiotas, eles colocaram como os dóceis que fizeram, nós fizemos um bem para eles escravizar, e aí quando a conversa começa a debater sobre isso, você ouve assim, não, mas eles já se escravizavam lá, por isso que a gente fez isso. Parece que a gente estava lá, né, vivendo de vento em popa, porque estava tudo bem lá na África, não estava nada errado, ninguém estava passando fome, estava muito incrível. Mas o jeito que conta, parece que a gente fez, tá bom, me leva, eu quero, quem que vai, vamos, é para ser escravizado, vamos, eu quero, e não foi isso. Então, a construção da história já é uma história falaciosa. Quando a gente vem mais para frente, então aí essa criança, imagina uma criança de 6 anos, entrando no primeiro ano, e ouvindo a professora contar essa história. Ela vai falar, não, eu não quero fazer parte desse povo. Falando que, e outra criança que é não negra, porque ela não se reconhece como negra, ela saiu com a pele um pouquinho mais clara, ela acha que ela é branca, ela se identifica com aquele que é tido como herói, o Bandeirantes, que era forte, né, porque é sempre colocado forte, ele era desbravador, então, quer dizer, esta autonegação, ela também é uma construção social, que faz com que, porque a nossa identidade, a gente não sabe falar, a gente não sabe de qual lugar do continente africano que nós viemos. A história, quando eu era criança, eu ficava pensando assim, mas como que era a história do Brasil antes dos brancos chegarem? Eu ficava imaginando, mas a gente não conseguia perguntar, né? Não perguntava isso para o professor, era criança, era pequenininha. Mas eu ficava imaginando, porque do jeito que fala, parece que o branco pôs o pé, os índios brotaram da terra e já brotaram tudo idiota.
E não foi isso, né? E aí você vem com essa educação, a obrigatoriedade da 10.639 e da 11.645, que veio depois, /08, veio em 2008, que daí é para falar sobre os povos originários. Quando a gente vem com a história contada de maneira completa e sem ser manipulada, começam os questionamentos. Começando os questionamentos, essa criança negra, ela começa a ter orgulho, porque ela sabe que ela veio de reis e rainhas, que ela sabe que ela veio de um lugar que inventaram a tecnologia, que ela sabe que ela veio de um lugar que inventaram toda a ciência. Só que isso nos foi tirado propositalmente, né? Nos foi tirado a nossa identidade. Então, eu não sei qual que era a língua falada pelos meus ancestrais, eu não sei nem quem são meus ancestrais. Os nossos símbolos foram demonizados, porque daí a gente passa por uma questão de identidade. Não estou aqui dizendo que todos negros e negras tenham que ser de matriz africana, mas é a estrutura que se tinha no continente africano, antes de sermos sequestrados. Eu falo que se a gente for num terreiro de candomblé, você vai ver que a mulher era o centro. O europeu, ele não põe a mulher no centro, ele põe o homem, que é o patriarcado. O homem é o centro, a mulher é submissa. Já para os povos africanos, isso não faz sentido. A mulher é o centro, e não tem competição. Só que para nos trazer para cá, tinha que dominar essa mulher. Não é à toa que a mulher negra, ela está na base. Não é à toa que a mulher negra foi colocada sempre como a que tem que servir, né? Essa estrutura foi muito bem pensada. Não é à toa que nós temos que ser silenciadas, porque a mulher negra, ela sempre foi a que tomou a frente, porque isso é nosso, porque nós somos matriarcas. Se você for nos lares mais pobres do país, eles são sustentados por mulheres negras, e que viram, você fala, como que consegue? Mas isso é ancestral, sem ela saber, ela resolve, né? E aí o que acontece? Tudo isso de positivo tem que ser depreciado, tem que ser negativado, porque você imagina, a gente é a maioria do país, a gente é a maioria da população. Vai dar poder para esse povo? Saber que eles são inteligentes, que eles são estrategistas, que eles sobreviveram a todos os males que foram feitos, porque não é mimimi do jeito que falam. Não é vitimismo. Quando a gente fala de escravização e que a gente fala da história, nós estamos pontuando o maior holocausto da vida humana, maior holocausto. E o holocausto que teve em relação aos judeus, os alemães já reconheceram. E eles não deixam de contar essa história para que ela não se repita. Eles já pediram perdão, e pediram perdão ressignificando essas pessoas. Não só assim, desculpa, não. Ressignificando essas pessoas dentro daquela sociedade que eles ajudaram. Aqui não se reconhece o racismo, continuam perpetuando essa estrutura, e ninguém sente culpa. Fala assim, eu não sou racista. Não, eu não sou racista, mas aí você vem com racismo, porque a gente tem a piadinha que não é piada, é racismo. E tem gente que fala assim, agora tudo é racismo, agora tudo é racismo. Não é tudo agora. Sempre foi. Para nós que sofremos, sempre foi. É que agora a gente fala sobre. E isso assim, pode falar. Continuar. Não, é só para concluir. É importante colocar assim, que isso não é bullying, é racismo. Não é bullying. Não é bullying. É racismo. Né? Porque o bullying, ele se encerra ali na relação. O racismo, ele vai para fora do sistema. Né? Ele vai além dali. Né? Então, isso é claro. Né? O racismo, ele desumaniza. Ele desumaniza. Né? Ele desumaniza, ele tira a identidade, ele tira a visibilidade, a sua contribuição. Então, a gente não pode tratar isso como normal. Isso não é normal. Não é.
Ô, Dani, você sabe que agora tem saído algumas coisas assim no Face que minha amiga me mandou. Ela falou, Adriana, como que eu respondo isso? Ela é uma mulher negra, filha de uma mulher branca, e aí essa relação de identidade fica muito fragilizado, porque ela é a única menina negra dentro de uma família toda branca, que a mãe é descendente de italiano e os primos são todos brancos, tudo tal. Ela foi tratada como a escrava, empregada, ia para a casa dos primos, ela era a neguinha, darará, e a mãe não sabia lidar com isso. Então, por isso que também é muito delicado. Você ser branca e ter uma filha negra, você tem que saber o que é que está acontecendo. Tem que saber o que é, quais são as relações, o que vai se dar e como você, mãe, vai defendê-la. E não é tirando a identidade dela, alisando o cabelo, tentando colocar. Não. É valorizando. Mas isso é um outro assunto que a gente pode fazer uma outra live. Não, e aí eu até agora parece que você estava falando para mim, né? Agora eu me vi na situação, porque eu sou branca e eu tenho uma filha negra, né? E aí, realmente, essa relação é difícil da gente lidar, né? Porque não é meu lugar de fala, né? É o lugar dela, mas não é o meu. A gente contribui, a gente traz reflexões, meu marido também é negro, mas assim, eu não posso sentir o que eles sentem, que eu sei que dói em mim quando eu vejo alguma situação, dói em mim, dói enquanto mãe, dói enquanto esposa, dói enquanto ser humano, mas eu não posso sentir a dor deles, que é imaginavelmente maior. Exato, exato. Eu falo que a questão do lugar de fala é assim, não, a fala de uma pessoa branca na questão do racismo e ser antirracista é não tirar o protagonismo dessa pessoa negra. Então, qual que seria o lugar de fala da Dani dentro dessa relação? É falar para os seus iguais, né? Ter um entendimento dessa construção que é caótica, que é doente, que é doentia e que adoece, e fazer esse trabalho de conscientização entre os seus. Esse é o seu lugar de fala. Agora... E não se silenciar, né, Adriana? Não se silenciar. Sim, exato, porque não adianta nada falar assim, eu não sou racista. Tem muitas pessoas que falam isso. Eu não sou racista, eu sou casada com negro, mas ela faz tudo. Parece que assim, ela tem aval para meter o pé no racismo mesmo, entendeu? Tem muita gente, daí a gente chama de token. Ter alguém para poder, numa pegada assim, foi descoberta, falar, não, eu não sou porque eu tenho um amigo. Eu não sou porque eu sou casada. Uma muleta, a gente chama de token, Então, o que eu estava dizendo era que, assim, que agora, como as coisas estão mais evidenciadas, as pessoas estão falando mais, tudo tal, começam umas bobagens. Então, ela recebeu de uma comadre dela, falei, sim, está muito ruim de comadre, hein? Ela é madrinha do filho dessa menina. Aí diz que ela colocou assim, perdão por eu ser branca, perdão por eu ser rica, ninguém está pondo a culpa em ninguém. Agora, a culpa existe no sentido de você se despertar de como você conseguiu estar nesse lugar. Não foi porque você é mais inteligente, não foi porque você é mais bonita, não é porque você é mais esperta. É porque teve uma estrutura do Estado deste país que privilegiou esse grupo que você faz parte. Então, quando eu digo que nós ficamos 380 anos trabalhando e contribuindo também intelectualmente para fazer fortuna para o português e para os descendentes deles, e depois vêm os italianos, vêm os japoneses, vêm os alemães, com passagem paga e ganhar terra, essas pessoas trabalharam para enriquecer a si próprio. Então, em 3 gerações, eles já tinham dinheiro acumulado. Em 3 gerações, eles já podiam pagar a faculdade do filho para ser médico. Então, não é porque você se esforçou, é porque o Estado privilegiou o seu grupo e tirou o direito do outro grupo.
Então, nós fomos empobrecendo sistemicamente de tempo a tempo, e os brancos foram enriquecendo de tempo a tempo. Então, assim, essa pessoa que chega no dia de hoje e fala, ai, desculpa por eu ser, ai, hoje é pecado, você não tem que pecar do nada, filha. Tá bom, você gosta do jeito que você é, muito bem. Agora, você tem que entender o que te colocou neste lugar de privilégio. E aí, para além disso, se você chega a entender, você vai sentir culpa sim, porque foi horrível que os antepassados fizeram. E a culpa não é para paralisar ou sentir vergonha, a culpa é para fazer a transformação. Tá, se até agora foi assim, eu estou neste lugar porque teve aí uma ajuda e uma depreciação do outro grupo, eu, neste lugar, vou fazer alguma coisa para mudar a partir de agora. E aí é muito horrível. A Simone falou, gente, olha isso, Adriana. Eu falei, sim, está muito ruim de comadre, porque assim, ela é racista. Ela é racista. Aí ela colocou um monte de coisa na cartinha lá, desculpa por ser hétero. Minha filha, você quer ser hétero, você vai ser hétero. Se a pessoa nasce, ninguém escolhe ser o quê, sabe? Mas uma ignorância. Eu falei, gente. E assim, levando isso num tom de brincadeira, porque se a pessoa se coloca dessa forma, ou ela é muito canalha, né, de achar aquilo que é verdade, aquilo, ou ela está achando que é um tom de brincadeira que também não tem nada de brincadeira, né? Então, a educação antirracista, ela não é só para as crianças negras, é para todas, é para o país entrar nos trilhos e desenvolver economicamente, e desenvolver socialmente, né? E ser um país com equidade, que era o que a gente estava dizendo no começo, né? É isso. A educação, ela só se dá de fato quando ela extrapola os muros da escola, né? Então, ela não pode ficar só ali dentro. Ela tem que refletir na comunidade, cada um no seu lugar, cada um tem que ser agente transformador do seu ator da sua história ali naquela comunidade, né? Exato, então, eu exatamente. acho que é isso. Eu trouxe aqui, Adri, uma frase, né? E vou deixar aí para o pessoal. Você quer colocar mais alguma coisa, Adri? Você acha que tá bacana? Bom, o que eu quero colocar é assim, que sempre que a gente fala, tem pessoas, eu não vou falar para as pessoas negras, não, vou falar para as pessoas brancas que estão nos assistindo e que querem ajudar nessa luta, porque quem não quiser ajudar também não atrapalha, gente, não dá, porque a gente está sem tempo, né? Mas quem quiser ajudar, primeira coisa, fala assim, como que eu faço? Eu quero ajudar, eu acho que o que os meus antepassados fizeram foi uma grande, bom, como que eu ajudo? Como que eu sou esse agente transformador? Começa ouvindo, porque quem está no lugar de privilégio sempre quer falar, sempre foi aquela pessoa que esteve no seu lugar de pertencimento. Então, comece a ouvir, não seja reativa, não tente se defender, porque a conversa não é para você, é sobre uma estrutura de branquitude, não é um indivíduo branco. A gente não está falando do indivíduo branco, é uma estrutura, né? E que você faz parte porque você nasceu e foi colocado nessa estrutura. Mas então, o primeiro passo é aprender a ouvir. O segundo passo é ter empatia. Tenha empatia. Eu não gosto, não quero sentir essa dor, então não permita que o outro sinta também, né? O que te difere que o outro pode sentir essa dor e você não? E é isso, é uma luta pelo bem viver, não é a luta de ninguém contra ninguém. É uma luta por justiça, é uma luta por uma sociedade saudável. E aí eu passo da questão racial, eu vou para a questão de gênero. A gente tem que ter uma palavra que eu sempre falei, e a Ana deve comentar, que a primeira coisa que eu faço quando eu entro em sala de aula, eu falo para os meus alunos que a única palavra que permeia todo tipo de relação, que faz com que ela ande, é o respeito.
Então, o respeito é o que move e o que faz florescer, o que conserva vidas, e nenhuma vida é mais importante que a outra. Então, não permitam que adolescentes, que jovens, que crianças continuem morrendo, que continuemos sendo animalizados e que a vida de um animal tenha mais valor que a vida de uma criança. E eu não estou aqui dizendo que não é para se valorizar a vida do animal, porque ele é um presente, a gente sabe o que é ter um pet, só que a vida de uma pessoa tem que ser valorizada também. Então, é rever as relações, se colocar sim no lugar do outro, verdadeiramente. Agora, digo assim, se não quiser ajudar, também não atrapalhe, porque a nossa parte a gente está fazendo, e a gente não vai mais parar. E eduquem os seus filhos para não serem racistas, porque a gente está educando os nossos para reagir. Não estamos educando os nossos mais para servir. É isso. Perfeito, Adri, perfeito. Até me emocionei com as suas palavras aqui ao final. Eu quero trazer um pensamento aqui, uma reflexão para todos, né? E vou deixar aí para a gente pensar. O Brasil é um país racista, sim. E isso é um problema de todos nós. Vamos Perfeito. pensar mais no outro, tá bom? É isso, eu agradeço, Adri, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição. Eu Obrigada, fiquei Tia. aqui com meus ouvidos atentos, aprendendo muito, foi uma lição para a gente, viu? É Que bom. gostoso te ouvir falar. Você coloca a gente para repensar várias vezes sobre o nosso lugar no mundo, né? E de que forma que eu posso contribuir para esse mundo melhor, né? Obrigada. Eu que Sucesso agradeço. na caminhada, Para né? nós, A gente precisa de mulheres, mulheres negras assim. A gente precisa ser representada. A gente precisa se ver na sim. sociedade, né? E obrigada, a gente está aí, a gente ainda vai bater muito papo, né? A gente ainda vai ter muitos caminhos se cruzando. E é isso. Dani, eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada, muito feliz. A Ana é um presente também, aprendi muito com ela, porque eu falo que a gente aprende, a gente é complemento um do outro, a gente aprende muito um com o outro. Parabéns pela educação que você deu. Eu digo que eu enquanto mãe também, a gente tenta fazer o melhor, a gente também erra, porque ninguém ensinou a gente a ser mãe, não tem manual, não tem bula, mas tudo que a gente faz é tentando acertar. E sucesso, sucesso, Nós. aquele lugar é seu, porque você é guerreira, você tem aí uma caminhada, e nós temos que estar cada vez mais, porque o mundo é das mulheres, nós temos a sensibilidade e nós temos a competência, que por muito tempo fizeram a gente acreditar que não, mas nós temos, porque se a gente pare, e se a gente educa, e se a gente consegue manter um lar, e só a gente sabe o que a gente passa para manter, aquela Câmara de Vereadores para a gente é fichinha. Tá bom, minha Com querida? certeza. Um grande Obrigada, beijo, Adri. conte comigo, vamos conversar, toda expertise que eu tiver nessa área, eu vou te passar, toda dúvida que você tiver, pode contar comigo, e eu também vou aprender bastante com você, tá bom? Com certeza, porque o conhecimento a gente constrói um com o outro, né? A Isso gente, mesmo. como diz Paulo Freire, a gente não nasce humano, a gente se torna humano. E é Se nessas torna. relações que a gente vai se tornando humano, né? É Pessoal, vou isso. agradecer quem continuou, quem acompanhou a gente aí no Face, nesse nosso bate-papo super gostoso. Não queria nem terminar, tá tão gostoso. Tá mesmo. E continua aí nos acompanhando na nossa página, compartilha com os amigos, curte.
e vem ajudar a gente a fazer isso diferente, tá bom? É isso. Obrigada, Adri. Um beijo, viu? Beijo, obrigada a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.